Você já imaginou conversar com alguém que conheceu pessoalmente um dos apóstolos de Jesus? Alguém que ouviu do próprio João as histórias sobre Cristo, seus milagres, sua crucificação e sua ressurreição. Esse homem existiu. Seu nome era Policarpo. E sua fidelidade a Cristo ecoa através dos séculos até os nossos dias. Hoje iniciamos uma nova série aqui no canal. Ao longo dos próximos episódios vamos percorrer quase 2000 anos da história da Igreja, conhecendo homens e mulheres que Deus levantou em diferentes épocas para proclamar o Evangelho, defender a verdade bíblica, enfrentar perseguições e deixar um legado que ainda transforma vidas. Não veremos pessoas perfeitas. Veremos pessoas comuns, pecadoras como nós, mas que confiaram em um Deus extraordinário. Nossa jornada começa no início do segundo século, quando muitos cristãos ainda podiam encontrar pessoas que haviam convivido com os próprios apóstolos. Foi nesse contexto que viveu Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, localizada na atual Turquia. Acredita-se que ele tenha nascido por volta do ano 69 d.C. Isso significa que provavelmente era ainda jovem quando o apóstolo João viveu seus últimos anos em Éfeso. Diversos testemunhos da Igreja Antiga afirmam que Policarpo foi discípulo de João. Essa ligação faz dele uma das mais importantes pontes entre o Novo Testamento e a Igreja dos séculos seguintes. Ele não conhecia Jesus apenas por escritos. Aprendeu com alguém que caminhou ao lado do Senhor. Como pastor da igreja em Esmirna, Policarpo tornou-se conhecido por sua firmeza doutrinária, sua humildade e seu amor pelo rebanho. Naquela época, ser cristão significava viver sob constante ameaça. As perseguições romanas surgiam em diferentes regiões. Bastava oferecer um pouco de incenso ao imperador e declarar que César era senhor. Muitos faziam isso para preservar a própria vida. Mas Policarpo sabia que somente Cristo é Senhor. Já idoso, com cerca de 86 anos de idade, soldados romanos finalmente chegaram para prendê-lo. Conta a tradição que ele não tentou fugir. Recebeu os soldados em sua casa. Pediu apenas 1 hora para orar. Enquanto orava, os próprios soldados ficaram impressionados com sua serenidade. Conduzido ao estádio, recebeu uma última oportunidade. Bastava negar Cristo. O procônsul insistiu. Jure pelo gênio de César e eu libertarei você. A resposta de Policarpo atravessou os séculos. Há 86 anos eu sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Nada mais precisava ser dito. Sua decisão estava tomada. Foi condenado à morte. Segundo os relatos antigos, quando tentaram amarrá-lo à estaca, ele respondeu que não era necessário. Disse que o mesmo Deus que lhe daria forças para enfrentar o fogo, também lhe daria forças para permanecer firme sem correntes. Seu martírio tornou-se um dos testemunhos mais marcantes da igreja primitiva. Não porque buscasse a morte, mas porque amava Cristo mais do que a própria vida. Hoje vivemos uma realidade muito diferente. Em muitos lugares do mundo podemos possuir uma Bíblia, reunir-nos para adorar e falar de Cristo livremente. Ainda assim, é fácil ceder às pressões da cultura, esconder nossa fé ou permanecer em silêncio quando deveríamos testemunhar. A vida de Policarpo nos lembra que fidelidade não começa diante de uma fogueira. Ela começa nas pequenas decisões de cada dia. Na coragem de permanecer fiel quando ninguém está olhando. Na disposição de obedecer à palavra de Deus mesmo quando isso custa algo. Sua história também nos lembra que o cristianismo não nasceu de lendas. A fé foi transmitida de geração em geração por homens e mulheres reais, muitos dos quais pagaram com a própria vida por se recusarem a negar aquilo que tinham recebido. Policarpo pertence a essa grande nuvem de testemunhas. Sua voz continua ecoando quase 2000 anos depois. Que Deus nos conceda a mesma perseverança, a mesma confiança em Cristo e o mesmo amor pela verdade que marcaram a vida desse antigo pastor da igreja. E que quando chegar a nossa vez de testemunhar, possamos permanecer firmes, lembrando que aquele que sustentou Policarpo continua sustentando seu povo até hoje. No próximo episódio conheceremos outro gigante da fé, cuja vida também ajudou a preservar o Evangelho nos primeiros séculos da igreja. Até lá, que a graça e a paz do Senhor estejam com você.